Salve, salve família, Salvador Fish na área, tudo bom com vocês? Galera, no vídeo de hoje você vai conhecer os principais peixes de origem brasileiras, mas dessa vez são utilizados no aquarismo jumbo. Isso aí, galera. Se você tiver algum desses peixes aí, deixa nos comentários qual peixe você tem. Algum desses peixes eu não encontrei o preço. Então, se você souber algum lugar que venda esses peixes e saiba o preço, deixa nos comentários. Valeu! Abotoado. Sua espécie é distribuída na bacia amazônica, Tocantins-Araguaia e Paraná. É uma espécie onívora. Alimenta-se preferencialmente de moluscos, camarões e água-doce, embora também comam larvas de insetos, frutos, sementes, peixes pequenos e detritos do fundo do rio. Habita em águas de grande profundidade, como rios, poços de grandes profundidades, matas inundadas, lagos de várzeas e canais, onde rastreia o fundo em busca de comida. No aquário, é um peixe pacífico, que deve ser mantido com peixes de grande porte. Apesar de seu grande porte, não é considerado um grande predador, porém eventualmente poderá comer peixes menores. O preço eu não encontrei. O aquário mínimo é de 2 metros de comprimento e 60 de largura. O pH de 6,4 a 7,6. Temperatura de 20 graus a 28 graus. Aruanã. Sua espécie é distribuída na bacia amazônica e Araguaia-Tocantins. É um peixe onívoro, essencialmente carnívoro e insetívoro. Em seu ambiente natural, alimenta-se de invertebrados aquáticos, ovos, invertebrados terrestres, camarões e peixes. Em cativeiro, poderá não aceitar alimentos secos, sendo necessário o fornecimento de carnes brancas e alimentos vivos, além de insetos. Aruanã habita em pequenos rios, igarapés e trechos de florestas inundadas. Fica bem próximo da superfície, onde caçam dentro e fora da água. Costuma dar grandes saltos, até 2 metros, para apanhar trópodes ou fugir de predadores como botos. Em água pouco oxigenada, o aruanã nada com os barbilhões projetados para frente para conseguir oxigênio na superfície da água. É um peixe muito pacífico e pode sim conviver naturalmente com outros peixes, desde que esses outros peixes também sejam pacíficos e não sejam pequenos o suficiente para ser considerados comida pela aruanã. Outro ponto importante, deve-se lembrar que esses peixes são exímios saltadores, portanto o aquário em que vamos colocar o anã deve sim conter uma tampa para evitar possíveis acidentes, até mesmo porque não são peixes baratos. Preço: 300 a 600 reais. Aquário mínimo: 2 metros de comprimento, 60 de largura e 60 de altura. Aquário mínimo de 720 litros. pH entre 6 a 7. Temperatura de 24 a 30 graus. Apaiari Oscar. Sua espécie é distribuída na bacia amazônica, Araguaia-Tocantins e Prata. Foi introduzida nos açudes no Nordeste e na bacia do Rio São Francisco. O apaiari é um peixe onívoro com fortes tendências carnívoras. Na natureza consome pequenos peixes, insetos, crustáceos, frutos e sementes. No cativeiro come de tudo. É importante acrescentar alimentos vivos à sua dieta pelo menos uma vez por semana. Também é recomendado oferecer ração complementar à dieta principal, que contém espirulina para aumentar a variedade da sua alimentação. O Oscar habita lagos de várzeas e lagoas marginais, adaptado a águas paradas e rasas de fundo lamecento ou arenoso. Não é uma espécie migratória. O casal deve ser sempre mantido em aquário próprio e sem outros peixes. No caso de aquário comunitário, o recomendado é manter o macho sozinho. Preço: 20 reais. Aquário mínimo, um Oscar a cada 50 litros. pH de 6,5 a 7. Temperatura
25 a 28 graus. Jacundá. Sua espécie é distribuída em todo o Brasil. É um peixe carnívoro, alimenta-se de pequenos peixes, camarões e outros invertebrados. O jacundá é um peixe que habita rios, remanso de rios, lagoas e represas, sempre próximos às estruturas como paus, pedras e entre outros. Frequentemente encontrado em cardumes, apesar de hábitos tímidos, é predador e agressivo até de sua própria espécie. É um peixe extremamente territorialista e normalmente é encontrado nadando no mesmo lugar. Além dessa característica, é muito desconfiado e só sai da toca quando está sozinho ou quando está certo que não é observado por algum predador. Preço R$ 30, aquário mínimo de 80 litros, pH de 6,4 a 7,4, temperatura de 24 a 28 graus. Mussum. Sua espécie é distribuída por todo o Brasil. É um peixe carnívoro com hábitos noturnos, alimentando-se de presas vivas, principalmente crustáceos, moluscos e pequenos peixes, mas também insetos, minhocas e materiais vegetais. Embora apresente comportamento pacífico, comerá qualquer peixe que couber em sua boca, principalmente no período noturno. É uma das espécies de peixes mais inteligentes para se manter em aquário, podendo interagir com o dono. Quando bem adaptado, costuma passear por todo o aquário, não somente pelo fundo, podendo até mesmo ficar parte do seu corpo para fora da água. Por esta razão, mantenha no aquário bem tampado. Preço: R$ 50 adulto. Aquário mínimo de 150 cm de comprimento e 50 de largura. pH 6 a 8,0. Temperatura: 22 a 34 graus. Pacu CD. Sua espécie é distribuída por todo o Brasil. É uma espécie onívora. Na natureza, alimenta-se de matéria vegetal e pequenos peixes. No aquário, aceita de tudo. Para incentivar a reprodução e manter seu peixe saudável e com belas cores, é recomendado oferecer alimentos vivos e fontes de proteína vegetal, ao menos uma vez na semana. São peixes ativos e pacíficos. O mais comum é observar o macho disputando em si a hierarquia do grupo. Preço de R$ 5 a R$ 10, aquário mínimo de 100 litros, pH 6 a 7,5, temperatura 24 a 28 graus. Piranha. É distribuída na bacia amazônica, Araguaia-Tocantins, Prata, São Francisco e Açude do Nordeste. Na natureza, se alimentam de peixes, moluscos, crustáceos, insetos, aves, répteis, anfíbios, roedores e carcaças deixadas por animais maiores como ariranhas, e por mais carnívoras que sejam, vegetais estão incluídos na sua dieta. Em cativeiro, aceita pedaços de peixes, carne de frango, peixes vivos, camarões, mexilhões, fruto do mar, lula, inseto, alimentos vivos e até mesmo pequenos roedores. A aceitação por alimento industrializado é um pouco difícil, mas se possível forneça diariamente. Piranhas não são os peixes mais adequados para se manter em aquário, muito menos junto com outros peixes que cedo ou tarde serão atacados. Elas podem ficar bastante parte do tempo acuadas e são pouco sociáveis. Algumas toleram outros companheiros da mesma espécie, como no caso da piranha vermelha, mas outras, como piranha preta, não toleram mais ninguém no aquário, sendo extremamente agressivas e territoriais. Necessitam de lugares onde possam se esconder, como cavernas, troncos, plantas e o que mais encontrarmos em seu ambiente natural. Na natureza, não habitam em áreas muito iluminadas, portanto, esta regra não deve fugir em um aquário. Procure deixar o aquário bastante sombrio ou até mesmo com a luz desligada boa parte do tempo. Preço: R$ 45, aquário mínimo 120 litros, pH 5,5 a 7,4, temperatura 22 a 28 graus. Sarapó tuvira. Sua espécie é distribuída no Pantanal do Mato Grosso e na Bacia de São Francisco. Na natureza é um peixe carnívoro,
alimentando-se de insetos aquáticos. No cativeiro, alimenta-se de peixes pequenos, minhocas, ração e artêmia. São peixes territoriais. Importante haver várias tocas para minimizar as disputas. Preço eu não encontrei. O aquário de no mínimo 500 litros, pH 6 a 7,5, temperatura de 22 a 28 graus. Traíra. Sua espécie é distribuída em todo o território nacional. A traíra é um peixe carnívoro, alimenta-se de pequenos peixes, rãs e insetos. Espera a presa imóvel junto ao fundo de lamas ou em locas de pedra, desferindo um bote fatal e rápido. Seu comportamento é pacífico, mas são conhecidos por serem intolerantes com membros da própria espécie ou estritamente relacionados, podendo ocasionar na morte dos peixes agredidos. Apesar de sua aparência assustadora e respeitável predador, pode ser mantido com peixes de maior porte desde que igualmente pacífico. Peixes menores serão comidos. Preço de R$ 1,20 a R$ 2,00. Aquário mínimo 200 litros. pH entre 5 a 8. Temperatura 18 a 28 graus. Tucunaré. Sua espécie é distribuída no Amazonas e na região sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil. É um peixe carnívoro, alimenta-se principalmente de peixes e camarões, persegue a presa, ou seja, após iniciar o ataque, não desiste até conseguir capturá-la. A decoração do aquário é tanto indiferente, mas mostra comportamento mais natural com a presença de troncos e grande área aberta para natação, uma vez que são nadadores velozes e dão botes em suas presas em potencial. Use tampas no aquário em diversas ocasiões, podem se assustar e dar grandes saltos. Necessitam de uma ótima filtragem, já que são sensíveis à amônia e necessitam de bastante oxigenação. Seu comportamento em geral é pacífico, mas comerá qualquer peixe que couber em sua boca. São peixes muito inteligentes e dóceis com o dono. Tem comportamento bastante interessante. Preço de R$ 108,00 a R$ 130,00. Aquário mínimo de 70, comunitário 180 litros. pH 6,5 a 7. Temperatura 18 a 26 graus. Agora os peixes que deveriam ser de lago, porém são utilizados também no aquarismo jumbo. Dourado. Sua espécie é distribuída na bacia do Paraná, do São Francisco, do Rio Doce e do Paraíba do Sul. É um peixe carnívoro, alimenta-se de qualquer espécie de peixe, inclusive pequenas aves, embora prefira lambariz e sardinha. Conhecido como o rei do rio, o dourado habita águas rápidas, corredeiras e cachoeiras, assim como margens de barrancos e galhadas no meio do rio. Costuma nadar em cardume. Seu comportamento é agressivo e predador, podendo comer peixes com praticamente até 70% de seu tamanho. Em aquários públicos, é comum ser criado com pacus de grande porte, entre outros peixes de grande porte. Não é considerado um peixe ornamental, sendo mais apreciado na pesca ou consumo humano. O ideal é criar em lagos ou grandes tanques. Se trata de uma espécie bastante ativa e que atinge grande tamanho. Não encontrei o seu preço. Aquário mínimo, mais de 2.000 litros. pH 6 a 7,6. Temperatura 22 a 28 graus. Pirarara. Sua espécie é distribuída na Bacia Amazônica e Araguaia-Tocantins. Na natureza é um peixe onívoro, alimentando-se de crustáceos, peixes e frutos. No cativeiro é carnívoro. Já para incentivar a reprodução e manter seu peixe saudável e com belas cores, é recomendado oferecer alimentos vivos com bastante frequência. São peixes territoriais, apenas com outras da mesma espécie, ou formato e coloração parecido. Tentarão comer qualquer coisa que julgarem ser alimento e que caiba nas suas bocas. Preço: 20 a 30 reais. Aquário mínimo 800 a 1.000 litros.
pH 6 a 7,6, temperatura 22 a 26 graus. Por aqui. Sua espécie está distribuída na bacia amazônica. É um peixe carnívoro, alimenta-se de peixes, invertebrados aquáticos e terrestres, mamíferos e insetos. É pacífico e pode se alimentar de peixes menores. O peixe consegue produzir uma descarga eletromagnética baixa, formando um campo magnético para se localizar, e uma descarga alta para paralisar peixes ou pequenos mamíferos que costumam fazer parte da sua dieta. Há registros de descargas até 500 volts, o que torna essa espécie muito perigosa. O preço eu não encontrei. Aquário mínimo de 3.000 litros, pH 6 a 6,8, temperatura 23 a 28 graus. Pirarucu. Sua espécie é distribuída na bacia amazônica. É um peixe onívoro, alimentando-se de peixes, apesar de também comer caramujos, camarões de água doce, cágados, cobras, anfíbios, caranguejos, seixos, areias e entre outros. Quando jovem, alimenta-se de plâncton, que mais tarde são complementados com peixes. Em cativeiro, dificilmente aceitará alimentos secos, sendo necessário o fornecimento de carnes e alimentos vivos. Não é recomendado para aquário, somente tanques e lagos a partir de 50.000 litros ou aquário público. Sua criação em cativeiro demanda uma grande variação alimentar e bastante espaço. Ele é pacífico, porém se alimentará de qualquer outra coisa que caiba em sua boca. Dada a dimensão que atinge, existem poucas espécies compatíveis. Preço: 100 a 150 reais. Aquário mínimo de 50.000 litros. pH 6 a 7,4 e temperatura 24 a 37. Então galera, se você gostou do vídeo, por favor deixe seu like, se inscreve no canal, tem vídeo todas as quartas-feiras às 11 horas. Compartilha com os amigos e um forte abraço e até a próxima.